Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não desista, continue, não para não, meu irmão. Deus está no controle. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que todos vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que palavra poderosa, mas que palavra difícil de viver. Feliz é o homem que persevera na provação. Com todo respeito e carinho, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim: estou feliz na luta, estou feliz na prova. E a Bíblia fala, é motivo de grande alegria o fato de você passar por provação, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverar, querido, é vencer os obstáculos. Viver sem problemas é muito fácil, mas viver, querido, esse tempo que nós estamos vivendo aqui é muito difícil. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando colocamos o nosso coração diante de Deus, eu sei que infelizmente muitas pessoas começam e param, tantas coisas na vida. Muitas pessoas não dão conta de continuar. Tem muitas pessoas agora que estão aí, talvez me assistindo aqui, que estão pensando em desistir de tantas coisas, de sonhos, desistir de projetos pessoais e desistir da própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não desistiu de você. Creia que Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Queridos, é um perigo muito grande esse tempo que a gente está vivendo. Existe aí um grupo vulnerável, mas eu quero trazer aqui um grupo também muito vulnerável. Pessoas que passaram por depressão, pessoas talvez que têm vivido um tempo aí de angústia muito grande. Queridos, quantas pessoas hoje pensam até no suicídio, mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu repreendo sobre cada vida, qualquer pensamento que não seja pensamento de vida, pensamento do céu. Eu quero que você entenda, querido, que Deus continua no controle da sua vida. Talvez você fale: onde está Deus? Deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia é um almanaque que fala de tudo que já aconteceu e irá acontecer. O que nós estamos vivendo agora está na Bíblia. Nós não temos que nos assustar, mas nós temos que crer que Deus continua no controle de todas as coisas. E eu queria nessa noite falar sobre algumas lições que nós aprendemos através da perseverança. A primeira lição, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que palavra tremenda! Nós passamos por tribulações, mas nós não somos angustiados. Sabe por quê? Porque nós temos a paz de Deus nas nossas vidas. Ficamos perplexos com todas as notícias, mas não desesperados. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. Nós somos perseguidos, mas nós somos amparados. Amparados pela igreja, amparados pelo Senhor. Ficamos cansados, abatidos, mas nós não ficamos destruídos. Sabe por quê? Porque Deus renova a minha e a sua força. O Senhor é a nossa força. Jó foi um homem que passou por tudo, perdeu tudo e todos, mas ele perseverou e teve a vitória. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Essa palavra, ela tem poder para mudar a história da tua vida. Não importa como você está aí no seu lar, eu creio que Deus continua no controle da tua vida. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que vai nos dar a direção, o escape, a força que nós precisamos. Por isso,
como vivemos uma vida de perseverança. Primeiro enfrentando a luta, meu irmão. Não adianta você abaixar a cabeça e falar, não dou. Meu irmão, Deus está com você. Você dá conta sim, você consegue. A segunda coisa, isso, querido, é algo que gera nas nossas vidas uma palavra de vitória. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, a palavra de Deus diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. As tribulações produzem perseverança. Sabe por quê? Porque nós vencemos os obstáculos e continuamos a caminhada. A perseverança vai nos dar experiência, porque nós experimentamos não apenas a luta, mas experimentamos a vitória de Deus em todas as nossas provações. E a experiência vai nos dar esperança. Sabe por quê? Porque vemos o que Deus já nos fez. E temos esperança que coisas maiores o Senhor fará em nossas vidas. Esperança é a continuação da fé, porque nós cremos e continuamos crendo, esperando em Deus. Deus está no controle, continua no controle de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O céu não está em crise, Deus não está em crise. Aqui na terra nós estamos, mas Deus continua tranquilo, sereno, em paz, porque Ele sabe e pode todas as coisas. Quando a gente vê a história de Neemias foi um exemplo gigantesco de alguém que teve que perseverar. Ele começou a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Fizeram de tudo para impedi-lo, atrapalhar, mas ele não parou. E quando os trabalhadores estavam tentando desistir, porque a pressão era grande, tantas lutas, Neemias falou, olha, não vamos parar. E cada trabalhador tinha uma arma numa mão e uma ferramenta na outra. Um para trabalhar e o outro para se defender. Mas aquela obra que começou, ela foi até o final. Por isso, querido, o primeiro ponto, enfrente as lutas. O segundo ponto, espere a sua vitória. Deus vai trazer grandes coisas sobre a sua vida. Terceiro ponto, Salmos 43, versículo 4 e 5. Então direi ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Como a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A chave da nossa vitória, que é o terceiro ponto, querido. Primeiro, enfrente as lutas, espere a vitória. Mas nós temos uma chave que abre a porta do milagre nas nossas vidas. A chave da vitória é orar, é crer em Deus. Não tem como, querido, nós vivermos a palavra de Deus, querido, sem crer no Senhor. Salmos 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, no tempo da tribulação. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai na internet procurar paz no seu coração. Não vai procurar paz, talvez, tentando sozinho encontrar as respostas que você precisa. Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. Deus continua no controle de todas as coisas. E quando nós entendemos esse processo de Deus na nossa vida, a certeza que eu tenho é que eu preciso de perseverar. E não deixar que a semente do milagre morra no meu coração. Ou se perca no caminho. Ou fique entre os espinhos. Ou fique entre as pedras. Pelo contrário. Eu preciso de crer, querido, que aquilo que Deus falou, que vai acontecer na minha vida, vai acontecer. Quando iniciamos o ano,
de 2020, foi profetizado sobre as nossas vidas uma palavra. 2020 é o ano das promessas do Senhor. E nunca foi tão real vivermos esse ano com tudo isso que tem acontecido. Porque é muito fácil crer na promessa de Deus quando tudo está fácil, tudo está acontecendo da melhor maneira possível. Mas quando você começa a viver o que você está vivendo, e você começa a observar as circunstâncias ao seu redor, você tem duas opções. Ou você acredita naquilo que o seu coração fala com você mesmo, aquilo que as pessoas falam com você. Ou você esquece de todas as coisas e olha apenas para Deus. E sabe que mesmo que tudo conspire contra a sua vida, a palavra final vem do Senhor. Foi o que Jó declarou. Jó foi aconselhado por tantas coisas que não tem nada a ver com o projeto de Deus. Um dos conselhos que ele recebeu: Jó, não tem solução para a sua vida, amaldiçoa o seu Deus e morre. Essa é a solução para você, Jó. Sabe qual foi a resposta de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó falou em outras palavras? Todas as possibilidades humanas realmente acabaram, mas eu sei que a palavra final vem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro da sua casa, onde que você está agora, a palavra final sobre a sua vida vem de Deus. Não desista, continua. A palavra final, querido, sobre tudo que vai acontecer sobre o Brasil, vem de Deus. Não desistimos, vamos continuar. E por que a gente tem que continuar? Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem na conservação da vida. Deus continua no controle de todas as coisas da tua vida. Talvez está sendo muito difícil de você dormir nesses dias. Talvez está sendo muito pesado você ficar dentro da tua casa, preocupado com o amanhã. Eu sei, porque eu também estou vivendo como você. Eu sou humano, tenho os mesmos temores. Eu tenho medo de algo acontecer com meu filho, com a minha esposa, como você também. Eu tenho medo, talvez, de tantas coisas que você tem vivido aí, pensado, eu também tenho. Mas toda vez que esses pensamentos começam a querer tomar lugar na minha vida, eu falo: aqui não. Existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, que se minha vida está nas mãos de Deus, se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. E essa palavra eu quero que venha sobre a tua vida também, sobre a tua casa. Toda vez, querido, que um pensamento contrário vir sobre a tua vida, toda vez que um pensamento, querido, de morte, um pensamento de desistir, um pensamento de parar vir sobre a tua vida, deixa eu falar algo para você. Esquece, olha para Deus. O Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza. Olha para o Senhor, Ele está no controle, continua no controle e não vai perder o controle de nada. Por isso você precisa de colocar Deus como o primeiro na sua vida. Você precisa de entender que sem Deus, essa provação talvez nós não vamos conseguir vencer. Mas com Deus, meu irmão, daqui uns dias nós vamos celebrar a vitória. Daqui uns dias nós vamos estar glorificando o nome de Deus e declarando: Deus é fiel.